Bom, a gente está aqui, eu e o Eduardo, né? A gente veio apresentar aqui como são desenvolvidos os chatbots na XP Inc. Eu sou o Anderson, sou Engineer Manager na XP Inc. Estou na XP já há uns 3 aninhos aí. O Edu tá um pouco menos, né, Edu? Se você quiser falar um pouquinho aí, se Honra, apresentar. honra. Não, eu tô. Prazer, pessoal. Nossa, é um grande prazer mesmo estar aqui, sabe? Eu gostei muito de a gente ter sido convidado, né? A gente espera que pelo menos a gente consiga contribuir um pouco do que o pessoal fez, né? Nossa, estava assistindo aqui a palestra daqui no Beck aqui e assistindo por trás aqui. Nossa, o pessoal tem muito conteúdo para compartilhar, sabe? Eu tenho 2 anos agora, 2 anos e pouquinho ali na XP. E é uma jornada bem grande ali, sabe? É muitos desafios e a gente quer contribuir um pouco, sabe? Trazer as coisas que a gente aprendeu, as coisas que a gente errou e compartilhar com vocês aqui. Espero que a gente consiga atender as expectativas de vocês. Boa, bora lá então. Bom, falando um pouquinho do que a gente vai passar aqui com vocês, tá? A gente vai apresentar um pouquinho do que é o time XP, né? Como que a gente se organiza, quais são as tecnologias que a gente costuma utilizar aqui para a criação dos nossos chatbots, e os desafios que a gente encontrou durante esse processo, né? A gente pretende passar um pouquinho em como é construídas as jornadas ali com os nossos chatbots, como é feita a nossa curadoria e quais são os indicadores ali que a gente costuma medir, tá? Bom, falando um pouquinho da XP, né? Acho que nem todo mundo conhece o grupo XP como um todo, as pessoas conhecem um pouco mais isolado as marcas, né? Mas a XP ela é um grupo que tem algumas marcas como a Rico, a Clear, o Infomoney, o Speech, né? A Speech, que é uma casa ali de recomendação. Então, muito se fala de XP Investimentos, mas na verdade a gente está falando aqui do grupo como um todo, tá? Então a gente acaba cuidando ali de todo o grupo. E quando a gente fala de XP, a gente sempre é pautado ali em três grandes valores, né? Que é o sonho grande, a mente aberta e o espírito empreendedor. Então a gente sempre busca ali se pautar nesses três valores para tomar qualquer atitude ali nossa, né? Então a gente se baseia muito nisso, tá? Falando um pouquinho da tribo aqui, né? A gente se organiza em alianças e dentro dessas alianças a gente tem tribo. Dentre elas a tribo de atendimento, que é onde eu e o Edu faz parte, é onde a gente constrói toda a parte de chatbots e soluções de atendimento para o grupo, né? E aí dentro dessa tribo a gente é composto ali por duas squads, né? Autoatendimento e atendimento humano. E aí cada uma tem a sua função ali e se conversam muito, né? Então eu, por exemplo, sou uma pessoa do atendimento humano, enquanto o Edu é uma pessoa do autoatendimento, né? E a gente tem muita sinergia ali, a gente trabalha muito em conjunto. Então é importante ali ressaltar que não é só o atendimento que roda por trás ali de um atendimento, né? Não é só o chatbot. E aí a gente tem ali uma composição, hoje o time está bem grandinho, né? A gente era de certa forma pequeno. Hoje a gente cresceu bastante, a gente já está com mais ou menos aí 30 pessoas e estamos contratando mais algumas ali para compor o time, e de todas as skills, né? Então a gente consegue juntar desde da parte de UX ali, de design conversacional, até a parte de back-end e CRM, né? Então a gente roda ali com algumas ferramentas, que eu vou mostrar um pouquinho agora, né? É, Aqui a gente tem uma série de tecnologias que a gente utiliza, então a gente não vai entrar muito a fundo na parte tecnológica aqui hoje, porque é mais uma trilha de case de sucesso, né? Mas é bom ressaltar que a gente é muito híbrido ali, né? Então a gente roda com Azure, a gente roda com Amazon, a gente tem coisa com Node, com C Sharp, a gente usa CRM Salesforce, Zendesk, então a gente varia muito e a gente sempre vai de encontro ali com o que melhor vai atender o nosso cliente, né? Então a gente sempre tenta usar a melhor solução para cada caso, né? É, E aí falando um pouquinho de desafios, né? O que a gente teve de desafio ali nessa construção
dos nossos chatbots, né. Então acho que a primeira coisa que vem à cabeça hoje é a parte de segurança, né. A gente tá num momento ali que a gente tem muita fraude, né, então tudo o pessoal tá tentando fraudar o tempo todo, né. Então a gente tem um time de segurança muito forte aqui no grupo XP como um todo, né, e a gente tem muito apoio deles ali. Então a gente acaba bebendo ali de uma segurança, para o nosso para os nossos chatbots ali, para os nossos modelos de atendimento, que englobam, por exemplo, canais cruzados. Então, para uma pessoa fraudar ali, ele não simplesmente consegue fraudar o nosso bot, né. A gente teve esse desafio ali no começo de como blindar, né, para não como a gente é uma instituição financeira, a gente tem que tomar todo o cuidado possível, porque a gente está mexendo no final do dia com o dinheiro das pessoas, né. Então, é bem complicado essa parte, foi um desafio bem legal, assim, pra gente. E aí de encontro também a gente tem a questão da volumetria, né, a XP ela vem dobrando de tamanho ano após ano, e a gente tem que lidar com isso, né, como que a gente garante que a gente vai conseguir atender todo mundo que precisa, né, e não só dar uma mensagem de que não estamos disponíveis, né. E aí com isso a gente une com o monitoramento, então a gente precisa estar o tempo todo ali de olho em nossos canais, né, ver onde que está doendo, onde que está dando pico, o que está acontecendo, né, para a gente poder prever esses problemas, né, e não deixar isso impactar o cliente. Então tomar ali, de certa forma, né, uma atitude que possibilite a gente resolver antes do cliente sentir essa dor, né. Em conjunto ali com o monitoramento, a gente tem a parte de dados, eu acho que o Edu vai mostrar um pouquinho mais para frente ali para a gente, que é como que a gente garante ali que a gente consegue analisar esses dados das interações para a gente evoluir os bots, né, a gente não pode simplesmente ali jogar o nosso bot para os clientes e deixar ele ali para sempre, né, como que a gente monitora, acompanha o que está acontecendo nesse bot e melhora, né. Então, esse é um desafio, bem grande ali para a gente, então a gente tem uma galera processo de curadoria ali bem legal que a gente vai mostrar mais para frente. O atendimento preditivo, acho que também é muito importante, né, a gente hoje se fala muito em retenção de atendimento, né, e tentar oferecer um autoatendimento para o cliente, né, mas o ideal, na verdade, é ele nem precisar, né, buscar a gente. Então é um desafio bem grande a gente buscar ter essa visão 360 ali do cliente, né, como que a gente consegue ter essa visão, para que a gente consiga já, de forma proativa, avisar esse cliente que ele teve um problema, né. Então, por exemplo, se ele tentar mandar uma ordem de compra ali e não funcionar, a gente já consegue avisar ele o porquê que não funcionou, né, ao invés de esperar ele entrar ali em contato com a gente e gerar ali um atendimento, e aí já acaba gerando ali uma dor ali para ele, que é ter que ir buscar de forma ativa isso, né. É claro que aí tem casos que não tem como, ele vai procurar a gente, né, e nem sempre um chatbot ele vai resolver. Então a gente tem bem forte ali a parte de atendimento humano, né, que a gente teve alguns desafios, né. Então a gente tem ali a parte de banco, que está vindo muito forte ali dentro da XP, que é um atendimento 24 horas por 7 dias da semana, né. Então, diferente da corretora, que a gente tem um horário bem definido, que é o horário de pregão ali, o horário que tem, transações acontecendo. Então, coloca ali das 9 às 18, né. Então a gente tem um desafio que a gente precisa controlar esses bots ali para identificar do que o cliente está fazendo, o que ele está fazendo, o que ele quer falar com o humano, né, para a gente conseguir falar se o atendimento está aberto, se não está. Então isso é algo que gerou também bastante desafio, né, como a gente tem muitos segmentos dentro, como que a gente garante esses horários de funcionamento ali, de forma que o cliente não seja barrado sem necessidade, né. Eh E aí, para a gente atender isso, né, atender toda essa demanda, esses desafios, a gente optou por alguns canais. Hoje a gente oferece ali esses atendimentos via WhatsApp, que acho que é o principal canal hoje, porque é que a gente atende, né. A gente tem no site também ali uma área onde o cliente ele consegue entrar em contato com a gente, tirar as suas dúvidas, e a gente está ali
finalizando ali a construção do aplicativo, né? Que o Edu também vai mostrar um pouquinho ali para gente. Então, hoje a gente acaba atendendo nesses 3 canais ali, aí esse atendimento ele é para XP, Rico, Clear, né? Então, a gente sempre busca fazer essas soluções de forma que atenda o grupo, né? E não apenas uma das marcas. Aí, Edu, se você... Sim, com certeza. É muitos desafios que a gente tem, sabe? Tava assistindo aqui a palestras do pessoal e eu fico pensando assim, todas as empresas têm muitos desafios, sabe? Eu comecei mais ou menos em chatbot em 2015, 2016, sabe? E eu só de ver a comunidade crescer, as experiências que o pessoal compartilha, eu acho que a gente se encaixa muito nisso, sabe? O Brasil como um todo, as áreas de chatbot, atendimento, tem crescendo muito, né? E isso aqui é um dos pontos, sabe? Hoje a gente tem o WhatsApp, a gente tem um contato direto com o pessoal do Facebook, né? Então a gente usa o WhatsApp direto, a gente não usa um fornecedor, a gente faz a conexão direta. E isso é uma coisa que preocupa muito na arquitetura, principalmente pelo volume, né? Pensa assim, hoje do nada entra milhões de pessoas ao mesmo tempo. Aí no final de semana não entra ninguém. E aí, sabe, sobe, desce, essa montanha russa. Eu sei que muitas pessoas às vezes ficam se perguntando nisso, sabe? Ah, eu tenho. Ó, meu atendimento é sempre simples, né? Ele é sempre clean, assim, ele fica sempre no mesmo ritmo. Ou tem uma montanha russa, né? Toda hora, chega horário de pico, estoura de gente, aí depois desce, aí depois sobe, desce. E a nossa arquitetura foi muito pensando nisso, né? Tem essa questão de volume, então a gente tem as máquinas ali, igual o Anderson falou, né? Igual o Anderson falou, a gente é multi-cloud, né? Vamos dizer assim. A gente tem algumas coisas que ficam lá no Azure, algumas coisas que ficam na Amazon. Por exemplo, esse daí é uma estrutura que fica na Amazon para atender o WhatsApp, por exemplo. Então, o volume chega muito alto, às vezes, no meio do dia, mas, por exemplo, agora no final de semana cai. Porque o atendimento agora no final de semana, basicamente, é para cartão, né? Para o banco XP, né? Para conta digital e para cartão. E a corretora é no meio. Então, como que a gente criou um bot, né? Não só um bot, mas toda essa infraestrutura para atender diversos tipos, né? Porque, por exemplo, no meio do dia a gente tem muito atendimento para corretora e no final de semana só para tal coisa. Então a gente precisava ter esse controle muito fácil, sabe? Ter essa flexibilidade. E a equipe foi incrível, sabe? A gente tem uma equipe tipo, absurda os caras são muito bons e cada vez sempre pessoas boas e melhores com pontos de vista. E essa é uma parte, né, desse volume. E a parte de segurança também, a gente tem que colocar isso tudo numa segurança bem forte, sabe? Então, a gente é um dos requisitos mínimos, assim, para a gente ter alguma coisa na XP rodando, essas camadas e camadas de segurança, né? Então, tudo isso está dentro de uma camada, que está dentro de uma rede, que se comunica, tem praticamente nada para fora, né? A gente só tem essas pontinhas para fora, que é, no caso, o WhatsApp, as pessoas mandam mensagem pelo WhatsApp. E às vezes vem muita gente, às vezes robôs e tudo mais. E a gente tem que conseguir controlar tudo isso, né? Esse cara é bem importante para a gente. Eu sei que vão surgir várias dúvidas, por isso que a gente vai ficar depois, né, para conversar e tudo mais, tirar algumas as dúvidas. Pode passando aí. A próxima etapa, né, depois da gente escolher a arquitetura, a gente testou muita coisa, né? O que a gente teve de desafio que a gente começou a testar? Foi a escolha da inteligência artificial, né? A gente precisava escolher a NLP, né? O pessoal que é bem novo na NLP significa processamento de linguagem natural. Então, é o motor de inteligência, né? É o motor que processa a linguagem. E também a gente também teve que escolher um motor de transcrição, né? Por acaso, se alguém mandar áudio, qual a transcrição que a gente vai usar, né? Qual motor de transcrição? E esse foi o desafio, né? Vou começar por um desafio aqui. Desculpa. Que é compreender as variações linguísticas e regionalismo, né? Então, a gente atende o Brasil inteiro, né? Então, a XP, ela tá, em todas as regiões. E a gente precisava ter um cara ali que conseguisse entender as vozes, né? Transcrever o que a pessoa está falando, independente da forma que ela fale, né? Independente do sotaque, enfim. E o que a gente fez, né? A gente coletou 55 áudios e de 18 estados, né? A gente mandou e falou, pessoal, consegue mandar um áudio para cá? E essa é a transcrição do áudio original, tá? Eu peguei só uma parte, troquei alguns nomes, algumas coisas, para não mostrar, né, quem era a pessoa. Mas a gente pegou, e esse é um exemplo, ó. Meu nome é Léo, estou com um problema no token, que é bem comum isso, sabe? Às vezes a pessoa manda um áudio, a pessoa se apresenta e fala que está com problema em alguma coisa, tá? Eu peguei só um trecho desse áudio, né? Aí a gente passou em várias
vamos falar assim, inteligências artificiais ou em vários fornecedores, né? A gente foi no Google lá, vamos ver como é que ele transcreve. Ele transcreve tudo certinho, né? A maioria das palavras, tem coisas que ainda não, mas ele pega muitas coisas de regionalismo. Aí mandamos para a Microsoft. Aí você pode perceber que ela só surgiu um erro, né? De token passou para toad. Então isso poderia confundir muito o bot, né? Aí a gente foi para a Amazon, né? E aí ele já começou a mudar muita mais coisas, né? Uma anomalia, estou com problema de toll. E você fica assim, se eu usar isso depois com o bot, a gente nem vai entender o que a pessoa está falando. E depois a gente testou, por último, a IBM ali, que ficou com a acurácia bem mais baixa ainda. Ela trocou muitas palavras por causa da região. Se você usar uma região muito específica, até que funciona. Mas a gente percebe que esse teste que a gente fez foi um tempo atrás. O legal, se a empresa de vocês, então vou usar só o Google. Não, faça um teste também. Às vezes vocês vão usar só uma região, tipo só São Paulo, só não sei aonde, mas escolhe uma dessas, faz o teste, experimenta vários áudios, sabe? Para vocês ter uma comparação, né? A gente usou um comparador de string similar. Então a gente queria ver, a gente transcreveu na mão, né? Alguém ficou ouvindo e transcrevendo, e para ver quais palavras que ele ficava trocando, e elas tinham peso, né? Se ele trocou a palavra principal, que é problema no token, isso é muito ruim, né? Se ele trocou uma outra palavra que não, a conjugação, to, em, com, tranquilo. Mas o importante mesmo é não trocar as palavras-chave, né? E aí, do outro lado, aqui a gente fez a mesma coisa. Quando a gente foi começar a construir essa arquitetura, a gente falou assim, beleza, qual das inteligências artificiais a gente usa, né? E a gente tinha o Watson, o Dialogflow, o Luiz e o Lex. E a gente falou, beleza, vamos levantar aqui quais as 10 intenções que a gente tem, né? Qual que são os principais problemas? Estou com problema no token, gostaria de saber o saldo, gostaria de resetar a senha, gostaria de saber o que é algo, o que é isso, ou o que é aquilo. Então, a gente criou 10 intenções e umas 4 entidades. E falou, vamos treinar todas iguais e vamos comparar elas, o score de acerto delas, né? E aí a gente teve isso, tá? Isso também foi feito há um tempo atrás. Então, pode ser que muda? Sim. Mas sempre é bom vocês não simplesmente só escolherem, mas você testar e experimentar cada uma, né? Para ver qual é melhor ou qual adequa ao seu problema, né? Vamos dizer assim. Porque a gente pegou as 10 intenções, né? Não são 10 frases, né? Cada intenção mais ou menos umas 10 frases. Então, muitas frases ali, né? Então, e qual adequou mais ao nosso? Então, a gente ficou entre o Watson e o Dialogflow. Eles são os dois que atenderam melhor a gente, né? Então, e a ideia também é sempre assim, você ser multi-inteligência artificial, vamos dizer assim, você poder trocar de uma para outra. Isso a gente ainda está em meios disso, né? Mas é sempre bom você sempre experimentar, tá? Uma coisa ou outra. E, por exemplo, uma das frases lá, quero recuperar minha assinatura eletrônica. E a gente mandou para cada um deles. E teve um que respondeu alguma coisa nada a ver, outro deu um score totalmente diferente. E aí a gente chegou num ponto decisório. Não, vamos usar esse por causa disso, tá? E isso é o legal, que a gente tem bastante liberdade de testar muitas coisas, né? Testar essas possibilidades. Pode passar para mim. E multicanal, né? A gente tem algo que é bem legal. Pensa assim, a gente tem 3, vamos falar assim, o Anderson mostrou as marcas lá, mas vamos falar, a gente tem 3 marcas principais, vamos dizer assim, tá? Suponhamos que a gente tem 3 canais. Então, a gente vai ter 9 bots para treinar, 9 bots para corrigir, 9 bots para fazer tudo. Isso é muito pesado, sabe? Para fazer a curadoria, para acompanhar os bots, porque cada bot vai ser uma skill, cada lugar. Então, o que a gente fez? A gente colocou todos eles numa só, né? Então, a gente tem por marca, então a gente tem 3 marcas principais, então a gente tem 3 skills principais. Mas por canal, não, o canal é um só. Então, a gente consegue trazer a mesma experiência. Então, se você está usando o WhatsApp, o webchat ou aplicativo, por trás praticamente é o mesmo bot, mas você consegue fazer pequenas variações para cada canal, né? Pequenos, como que eu posso usar a palavra? Experiência para cada uma, né? Em um tem um botão, no outro tem outro, no outro tem uma opção diferente, mas no fundo, a gente viu que esse é o jeito mais fácil, né, da gente manter eles. Porque, por exemplo, o que um bot aprende, por exemplo, existe algo novo que surgiu sobre o Open Bank ou sobre Pix. Muita gente falou. Todos os outros bots vão conseguir aprender de uma maneira mais fácil o que um bot sofreu, entendeu? Então, se alguém no WhatsApp falou alguma coisa, ou várias pessoas estão falando no WhatsApp, por que nos outros canais ele não ia aprender,
Então ficou muito mais fácil assim, para a gente, tá? Isso é o que a gente está trazendo aqui, foi um problema que a gente teve, né? E como que a gente resolveu isso? A gente testou também separado, só que começou a se tornar insustentável, tá? Então, é isso que a gente gostaria de contribuir sobre isso para vocês. Então, vocês podem ver que o mobile, o web chat, o WhatsApp, eles têm praticamente os mesmos formatos, entende? E cada um com o seu jeito, seus botões, seus cards, né? Mas cada vez ele vai melhorando. Pode passar, né? E a gente também tem muitas áreas, né, na XP, vamos dizer assim. A gente tem a área de banco, a de corretora e tudo mais. E a gente se deparou com um outro problema, que como que eu faço para todas essas áreas colocar coisas dentro do bot, colocar os assuntos, atualizar e elas não se misturarem, né? Então a gente tem um grande problema aqui que a gente trouxe até para a IBM, que foi um dos parceiros que ajudou a gente a montar muitas coisas, e esse era um grande problema. Por exemplo, se a pessoa vem e fala assim, gostaria de saber o saldo, e aí tem aquele velho ponto, né? O saldo do quê? Da sua conta digital, da sua conta tal, da sua conta de investimento? Qual que você está falando, né? E aí você fala assim, putz, a gente podia resolver isso de várias maneiras, né? Eu quis trazer 3 formas aqui que a gente tentou resolver e aqui no final ficou melhor para a gente. A primeira forma é o roteador, né? Então a gente tem um bot principal. Então quando o cara entra, ele já escolhe, você quer falar sobre conta XP, conta de investimento, cartão de crédito, e a pessoa escolhe e aí ele roteia, né? Ele vai para um bot específico, então ele vai para um skill específico. E aí é onde tem todo o conteúdo sobre cartão XP, por exemplo. Todo o conteúdo sobre fatura, todos os assuntos que as pessoas falam sobre lá. E aí a curadoria fica também muito mais fácil, que o cara só mexe naquela skill específica, né? Aí tem outro jeito, que é o bot cascata, né? Que a gente pensou como, tá, eu mando para o primeiro bot. Se ele não tem conhecimento daquilo, ele manda para o segundo. Se ele não tem conhecimento daquilo, ele procura na FAQ, por exemplo. E aí ele procura a palavra-chave lá. Isso é uma forma também, mas você viu que ele leva mais tempo. Tá? E a gente tem uma outra estrutura que podia ser pelo bot por confiança, né? Então eu mando a mesma mensagem para os 2 bots, e se alguém falar, gostaria de saber o saldo da conta, do cartão. E aí ele fica, será que ele vai vir para cá? Será que ele vai vir para lá? Qual que é a confiança que os dois trazem? Né? Qual é a confiança que cada skill dessa traz? Mas no final das contas, esses 3 foram que a gente desenhou, mas o que a gente usou foi um híbrido deles, tá? No menu inicial do bot, vocês vão ver lá que tem tipo as opções. E aí você vai para um bot específico. Mas também no fluxo, se você falar algo muito específico e ele falar, isso aqui é responsabilidade do bot de cartão ou bot de banco, ou bot de renda variável, por exemplo, ou bot de X. Então, aí ele fala, tá, essa responsabilidade é dele. E ele manda para aquele bot. Então a gente fez uma variação desses. E principalmente do meio, por exemplo. Se nenhum dos bots entendeu aquilo, mesmo assim a gente vai procurar num banco de FAQ, né? Num banco de palavras-chave, tentar encontrar a solução para o cara. Então, naturalmente, o usuário não fica sem resposta, tá? Eu sei que, por exemplo, assim, a gente fala assim, quais são os medidores do bot, né? Retenção. Mas a gente tenta responder o máximo possível para ele, né? Então, a estrutura aqui é não deixar o usuário sem uma possibilidade, né? A gente só simplesmente não dá, desculpe, não entendi. A gente tem isso também, né? A gente, quando passa por todos e o bot não entende, a gente fala, olha, eu não entendi, você quer falar com o humano? E aí o cara fala assim, eu quero falar com um atendente humano. E aí ele transborda, e ele transfere, e aí o bot sai da jogada, e aí entra o atendente, né? Então a ideia aqui foi justamente equalizar todos eles. Eu sei que tem empresas que são um pouco menores, às vezes não tem esses problemas. Mas conforme você vai crescendo, você vai sentindo essas necessidades. Esse é um desafio que a gente teve, que a gente gostaria de compartilhar. Pode ir. Um dos pontos foi a criação de fluxos, né? Como que a gente desenvolve fluxo, né? O pessoal às vezes pergunta pra gente, mas como é que vocês criam os bots? Como é que vocês montam as coisas? E a gente faz esse processo de discover. Quem podia falar mais da parte de design e tudo mais, mas todo mundo da Squad sempre participa dessas coisas, né? Primeiro a gente tenta descobrir as coisas, depois a gente desenvolve, aí testa com usuários para ver, será que isso aqui é o melhor formato, o melhor texto? É isso que a pessoa quer e tudo mais? A gente faz um refinamento e depois sim cria. Então tem cada coisas grandes, né? A gente tem esse processo de criação. Pode ir mais uma. A curadoria. A gente monta, né? A gente tem um ambiente de desenvolvimento e um ambiente de produção.
Então, a gente passa por esse ciclo, né? Então, a gente pega os dados do ambiente de produção, analisa, né? Vê, fala assim, putz, isso caiu aqui, isso foi para lá, o que está de errado, como é que foi o sentimento das pessoas, as pessoas tá indo bem, a gente levanta várias hipóteses, a gente precisa criar novos fluxos, aí a gente leva para a área de negócio também, desenvolve, testa, vê e volta para o desenvolvimento, coloca ele, testando, tá tudo certo, a gente deploya ele para a produção, né? Então, esse é um processo, um ciclo que a gente tem cada vez melhorando, né? Eu sei que isso daí também não é fácil, e muitos bots, essa é uma das partes mais tensas, assim, mais difíceis e demoradas, né? Que é esse processo de curadoria. Pode ir. Como a gente mede, né, o nosso bot? Esse daí é uma matriz de confusão, né? Então, por exemplo, eu coloco todas as intenções por todas as intenções. E na hora que você treina um bot, né, você pode ter palavras que confundem ele, né? Então, esses quadradinhos que estão fora dessa reta, o ideal mesmo, isso aqui é só um exemplo, tá? Não é o nosso bot em si. Esse aqui é mais uma foto que eu queria trazer para mostrar como seria, né? Então, a gente meio que calcula cada bot individual e cada intenção, né? Então, a gente tem um score, né, dele. Ah, quanto que ele está assertivo, né? O quanto que ele acerta. Será que, por exemplo, o usuário falou assim, gostaria de saber o saldo na minha conta de investimento. E ele caiu em outra parte, ele caiu em saudação, por exemplo. Ele, por acaso, o bot confundiu. E aí a gente consegue visualizar isso e corrigir nos bots, né? Isso é uma das métricas que a gente usa, tá? Para a gente não confundir. E esse acompanhamento. Quando a gente vai acompanhando, a gente sabe que tem muitas intenções, né? Então, quando o bot começa a não entender, sabe aquela coisa, desculpe, não entendi, a gente fica olhando essa régua, né? Então, por exemplo, isso aqui também é só um exemplo, né? Não é algo tão real que eu não poderia trazer esses dados aqui. Mas esse daqui, por exemplo, é o nível de confiança, né? O que o bot considera como relevante? Então, de tudo que passou pelo bot, 10% dos seus bots ele não está entendendo, e aí você pega as intenções que ele está entendendo menos, né? Que tem uma média de confiança menor. Então, você pega ela e separa, você fala, olha, essas intenções vocês têm que separar e revisitar elas, né? Precisa fazer um acompanhamento melhor até que ela suba a régua e o bot começa a compreender tudo, tá? Eu sei que, tipo assim, às vezes é muito confuso para algumas pessoas, às vezes é muita informação, tá? Mas essa é uma das formas que a gente mede o bot, tá? E com o tempo você vai acostumando, parece algo até normal para você. Por exemplo, a gente vamos colocar como meta, né? A nota ser alta, né? Então a nota de ser SAT, né? A nota do bot e a satisfação é de ser 5, sabe? Essa é a meta, tudo mais. E reter a maioria das pessoas. Mas para a gente, como um sonho grande que gostaria de ter, é o bot, é a pessoa, né? O cliente. Pensa assim, para ele tem duas opções. Você vai falar com o atendente humano ou você vai falar com o robô. Qual que você quer? E quando as pessoas escolhem falar com o robô porque ele é bom, né? Porque ele atende, porque ele é ágil e resolve, a gente fica um pouco mais feliz, né? Porque não é que a gente segurou o cara e impediu ele de ser transferido. A gente deixou ele escolher. E aí, quando ele escolhe falar com o bot, essa é a satisfação melhor que a gente tem. E quando eles dão nota boa para o bot também, né? Eles falam assim, caramba, esse bot ajudou muito. Eu estava com um problema, por exemplo, de cadastro. Às vezes as pessoas vêm procurar, estou com problema no meu cadastro, não consigo acessar minha conta. E o bot resolve rápido. Nossa, é uma alegria para a gente aqui, né? Porque a gente falando, a gente criou algo e ele ajuda de verdade, sabe? Ele atende. E com certeza vai ter coisas que a gente não vai conseguir reter, sabe? Segurar e entender e compreender. O bot não consegue fazer, né, tudo. Igual o Anderson estava comentando. E aí a gente tem que transferir para o atendente humano. Mas aí o atendente humano ele consegue se concentrar em problemas muito maiores, sabe? Problemas com conta, problemas com diversos outros que eles têm, né? Que o bot não resolveria. A gente deixa eles resolver problemas mais humanos, né? A ideia aqui é humanizar o nosso atendimento, né? Não fazer ele ficar robotizado, né? Então, o bot segura bastante. Pode. E eu acho que com isso é o fim, né? Chegamos ao fim, a tempo. Em cima do tempo aí. Em cima do tempo, né?